Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Eduardo Jacques, sou psicólogo, sou terapeuta integrativo e vamos falar hoje aqui um pouquinho sobre o medo de animais. Antes de mais nada, eu quero convidar você para se inscrever no meu canal, se ainda não se inscreveu, não é? E também deixar a sua curtida, o seu like, comentar, compartilhar este vídeo com as pessoas que você ama e que você acha que podem se beneficiar desse conhecimento também. Tudo isso vai ajudar a que este canal cresça cada vez mais e que nós possamos cada vez mais nos conectar também. Muito bem, medo de animais. Você conhece alguém que tem medo de sapo, de aranha, de cobra? Você tem algum desses medos, por exemplo? Esses medos são muito comuns, não é verdade? Acho que todo mundo conhece ou até tem esse tipo de medo, algum desses tipos de medo, não é? Bom, eu acho que a primeira questão que nós podemos abordar em relação a medo de animais é que foi um tanto quanto evolutivo que nós desenvolvêssemos esses medos. Explicando melhor. Se em algum momento a humanidade viveu em cavernas, em florestas, não é? Então foi interessante que nós aprendêssemos, mesmo como um fator de evolução de espécie, que nós deveríamos cuidar quando houvesse a presença de animais e muitos deles peçonhentos, não é? Uma grande variedade de cobras tem veneno, uma grande variedade de aranhas também, da mesma forma, tem veneno, e também os sapos, não é? Por exemplo, podem ser animais peçonhentos também. Eu estou citando esses três exemplos, que são exemplos que estão muito presentes no nosso cotidiano ainda, mas existem tantos outros, não é? Que a nossa espécie humana, ela poderá ter aprendido isso como realmente um instinto de sobrevivência que foi sendo passado ao longo das gerações. Então, seria positivo para a nossa sobrevivência como espécie nós entendermos que alguns animais poderiam nos matar, né? Este é um ponto muito básico, muito específico, que eu acho que vale a pena ressaltar num primeiro levantamento da nossa reflexão aqui. No entanto, quando nós aprofundamos mais a questão, nós encontramos pessoas que têm verdadeira fobia, não é, desses animais. E a partir daí, outros teóricos, outras perspectivas de estudo do comportamento assumiram outras hipóteses e trabalham com essas hipóteses até hoje. Então, nós podemos pegar, por exemplo, a perspectiva psicanalítica, que diz que as fobias e essas fobias de animais, por exemplo, elas tomam o lugar de regras que nós internalizamos. É como se aqueles animais tomassem o lugar de limites que nós temos. É algo bem parecido com o que eu acabei de falar sobre a evolução das espécies, né? Mas aqui a psicanálise, tomando em consideração o inconsciente, então, vai considerar que, na verdade, o medo daquele bicho é uma representação, tem um nexo simbólico, não é? Relacionado ao medo original que causou aquilo, não é? A gente sabe que existem aí uma série de questões relacionadas à sexualidade, por exemplo. Esses animais eles podem relacionar, então, podem ser símbolos que estão relacionados a conteúdos instintivos e sexuais do nosso inconsciente, não é? É sabido, eu acredito que por todos e todas nós, que por exemplo, a aranha e a cobra representam os órgãos sexuais masculino e feminino, por exemplo,
não é? Podem representar, não é? O sapo da mesma forma, não é? E então, quando eu tivesse medo desses animais, na verdade, eu estaria nesse momento tendo um sintoma relacionado a um trauma muito antigo, e esse trauma está relacionado originariamente com questões afetivas, questões sexuais. Então, vamos dizer assim, com o estabelecimento da vida adulta, não é? A pessoa, ela então acomodaria essas questões, essas angústias, mas ficaria no lugar disto então a fobia por aquele animal específico, certo? Então, um medo exagerado, na verdade, sendo aí a superfície e uma superfície apenas simbólica de um outro cenário inicial, originário, que permanece lá no inconsciente, mais acomodado, né? Se nós fôssemos mexer nessa fobia, talvez nós acessássemos esse conteúdo original e pudéssemos mesmo tornar aquela fobia, aquele medo, como resultante de uma acomodação, não é, das nossas angústias originais, desnecessário. Então essa fobia desapareceria. Se isso causaria outros problemas para o ser humano que está em análise, bom, isso já é uma outra questão e teríamos que fazer uma avaliação clínica disso, não é? Não tendo a via de descarga através do medo por aquele animal, qual seria então a via de descarga escolhida nessa reestruturação pelo paciente? Essa seria a nossa questão, possivelmente falando em trilhas mais psicanalíticas. Bom, nós falamos até agora então sobre uma questão evolutiva, que seria ter medo dos animais, esses animais que representam de fato, podem representar de fato algum perigo real, não é? Depois nós falamos, na verdade, de um medo que é muito mais simbólico e um medo que, na verdade, é muito mais representação do que o medo propriamente dito daquele animal. Então, ele representa um outro tipo de medo, um outro conteúdo afetivo que está no inconsciente, não é? É uma representação disso, certo? E agora nós temos uma outra perspectiva ainda dentro da psicologia, a psicologia analítica, que foi criada pelo Jung, né? O famoso Jung, e essa perspectiva nos fala então que estes medos eles podem ter, transcendendo questões apenas evolutivas e apenas sexuais afetivas, eles podem ter esses medos relações com símbolos arquetípicos. E o que são arquétipos? São imagens, ideias, conceitos, que atravessam gerações e que estariam impressos então numa mente coletiva, no inconsciente coletivo, e que nós, numa determinada dimensão da nossa mente, nos relacionamos com essa malha de informações coletiva, vamos dizer assim, não é? E aí nós podemos estar acessando esses medos coletivos também, não é? Então, por exemplo, nós sabemos hoje que a aranha é um símbolo, vamos dizer assim, máximo do medo. É um exemplo, não é? É um símbolo arquetípico coletivo que representa o medo. Tá? Nós sabemos também, por exemplo, que as cobras representam problemas antigos que não foram solucionados. Então, se você tem muito medo de cobras ou se você sonha com cobras, claro, excluindo uma série de detalhes e particularidades de cada caso que precisam ser verificadas, é claro, não é? Essas peculiaridades de cada caso precisam ser verificadas. Mas a cobra, de uma forma geral, então representaria um conflito antigo não resolvido, certo? Essa é uma terceira perspectiva sobre
o medo dos animais também. De uma certa forma, não é? Numa teoria evolucionista, então, nós nos protegemos dos animais porque, em dada medida, realmente eles podem ser perigosos. Numa perspectiva psicanalítica, eles representam limites que nós acomodamos e que nós, na verdade, usamos aí esses animais, esse medo intenso por esses animais, para simbolizar algo que não é exatamente aquilo, mas que está no nosso inconsciente, um núcleo emocional, um trauma que gera esse sintoma, não é? E esse sintoma, na verdade, é uma espécie de desvio, uma representação apenas do conteúdo original do nosso trauma, da nossa movimentação emocional. E depois nós temos essa questão, não é, dos arquétipos, das imagens coletivas. Então existe uma linha, vejo, né, uma linha de comunicação entre todas as teorias e acho que todas elas têm validade em algum momento para nós, não é? Então cabe a nós escolhermos aquilo que faz mais sentido para nós. Se nós tivermos uma fobia, algo que nos limita, que nos restringe, que nos causa infelicidade, que na verdade não está servindo para nos deixar mais acomodados, adaptados, organizados, aí nesse momento nós temos que buscar realmente ajuda psicológica, ajuda terapêutica. Indico muito nesses casos que você, se você tem esse tipo de problema, medo de animais, medo intenso de animais, ou conhece alguém, que essa pessoa ou você possam estar em processo terapêutico. Isso vai ser muito interessante, certo? Bom, eu espero que essa nossa pequena reflexão tenha sido uma contribuição para você e peço que você mais uma vez possa deixar a sua curtida, possa compartilhar este vídeo, deixe os seus comentários e espero rever você muito em breve, no próximo vídeo, aqui neste canal, em todas as mídias que estamos aí alimentando frequentemente aqui na rede, certo? Me despeço, deixo um abraço e vamos enfrentar os nossos medos?